Olá! Chegamos em mais um encontro. Esse é o nosso terceiro encontro da disciplina Construindo Futuros Desejáveis. Eu sou a doutora Luciane Soltello e hoje nós vamos falar sobre vários temas, entre eles o futuro do marketing, cenários globais, plano de marketing futuro, macro cenário econômico, impactos internos e externos. Vamos falar sobre macro cenários corporativos, a força das estratégias internas, vantagens do foresight em marketing, design de futuros, como imaginar e prototipar o amanhã, e também métodos e ferramentas de cenários, e aí eu vou apresentar para vocês um kit de liderança estratégica. Então, para iniciar o nosso tópico de hoje, nós vamos começar entendendo um ponto que é um ponto-chave do marketing do futuro. Tá? Então, o marketing do futuro ele não será, vamos a gente pensar, né, em marketing do futuro, geralmente a gente pensa em vender produtos, né? Mas aqui o que a gente vai abordar é sobre construir relacionamentos autênticos com as pessoas. Então, nós estamos migrando de uma comunicação que está focada em performance para uma comunicação que valoriza as pessoas, que valoriza as experiências reais. E isso é muito importante, né? Então, mesmo com todas as tecnologias emergentes, com a inteligência artificial, com a realidade aumentada, com as automações, o fator humano ele continuará sendo o coração das estratégias, né? Então, a grande diferença entre as marcas que sobreviverão, né, e que sobrevivem e marcas que prosperam, será a capacidade então de gerar essas conexões genuínas, né, e de também tentar entender profundamente as necessidades e os desejos e também os valores do seu público. E aqui a gente vê então, né, eu dei destaque para 4 pontos, né, o marketing centrado no ser humano, o elemento humano será sempre o diferencial, né, vai se valorizar muito a construção de relacionamentos autênticos, algo que já, né, já tem acontecido bastante. E tecnologias como IA e realidade aumentada, elas servirão como apoio, né. Então o marketing do amanhã, ele será cada vez mais personalizado, empático e transparente. E é exatamente essa combinação com a tecnologia, né, e com a humanidade que vai nos permitir diferenciar, dentro do mercado. Então construir marcas que as pessoas amem, que as pessoas respeitem e que as pessoas confiem. Já o que eu trouxe para vocês nessa tela aqui se refere ao plano de comunicação integrada, né? Então, esse é um tema que ele é vital para qualquer empresa que deseja ser relevante no mercado, né? Então, o plano de comunicação integrada, o que a gente mostra nele é relacionado sobre a como o consumidor se conecta com a marca, né? E isso ele pode fazer por, né, por canais, por vários canais, como por exemplo, quando ele vê um anúncio, vou pegar o de mídia digital como exemplo, quando vê um anúncio no Instagram, quando vê um artigo no LinkedIn, ou até mesmo por conversas automatizadas, como conversas no WhatsApp, né? Então, também o site das empresas. Então, o grande desafio do plano de comunicação integrada é garantir que todos esses, né, todos esses pontos de contato que o cliente perceba a mesma mensagem, né, os mesmos valores e a mesma identidade. Então, ter uma comunicação integrada significa que a empresa, né, desculpa, vou ter que tomar uma aguinha aqui. Significa que o que a empresa promete na propaganda, nos anúncios, estejam alinhados com a experiência que o cliente vai vivenciar com o produto, com o serviço, né. E isso pode ser feito então, como eu comentei, por vários canais. Então, vou até pegar um exemplo, né, eu coloquei aqui então comunicação coesa em todos os canais, experiência de marca, né, unificada e impactante, sensibilidade cultural e adaptabilidade e colaboração entre marketing, vendas e produto. Então, vou trazer um exemplo aqui de uma, né, de uma empresa nacional, a Natura. Ela se comunica em todas as suas, ela comunica, né, por todas as suas plataformas o compromisso
com a sustentabilidade, com a diversidade e com a beleza. Então, se vocês acompanharem ou entrarem, né, em anúncios da Natura, sejam eles pela TV, pela rede social, vocês vão observar muito essa narrativa, né, que envolve o cuidado com a sustentabilidade, que valoriza a diversidade e que foca também na beleza natural, né. Então é uma mensagem que, independente do canal que a empresa está escolhendo para se comunicar, ela passa sempre sempre a mesma mensagem, né. Outro exemplo é a Coca-Cola, né, já a Coca-Cola, ela utiliza nas suas campanhas a questão das diferenças culturais e também do idioma, né. Só que ela mantém a essência global dela, né, de celebração, de felicidade, de momentos de conexão. Quem não se lembra aí no final do ano quando passa, né, a propaganda do caminhão da Coca-Cola, né, de Natal. Então ela consegue fazer isso de forma global, né, ao mesmo tempo também local e respeitando as nuances culturais de cada um dos seus mercados. Então a comunicação integrada, ela não é só uma tarefa do time de marketing, né, por isso que, eu coloquei esse último item aqui, a colaboração entre marketing, vendas e produto, né. Por quê? Porque ela envolve, né, esse alinhamento. Então, quando uma empresa tem esse alinhamento dessas áreas, ela cria uma marca e uma experiência de marca muito mais forte, muito mais, memorável. E no futuro, um mercado saturado, né, como a gente já está, né, num mercado saturado de informações, vai ser essa coerência, né, entre essa estratégia de comunicação que pode diferenciar as marcas que vão ocupar espaço no coração dos consumidores. Então, chegando aqui, né, em um item, relacionado a objetivos nos cenários globais, a gente observa, né, que quando estamos falando do marketing, o marketing ele não pode se limitar somente a uma visão de mercado nacional. Por isso que eu trouxe essa imagem aqui, né, do mundo, porque as empresas elas precisam pensar globalmente, mas agir localmente, né. E aqui a gente vê então um mundo que é um mundo hiperconectado, né, um mundo que está ligado, né, e que as empresas precisam, compreender, né, onde às vezes uma campanha ela pode se tornar viral e pode, atingir vários países, né. A gente vê isso às vezes quando um, eh, quando alguma alguma trend viraliza, né, e viraliza às vezes em vários países, né. Então a gente vive num mundo que está hiperconectado, né, a gente entende que as marcas não têm mais fronteiras, que existe uma colaboração global entre os times de marketing, de produto e de pesquisa, né, que as empresas precisam agir estrategicamente, né, adaptando também, né, de forma cultural, sem perder a essência da marca, né. E aí eu trouxe um exemplo que é assim, uma empresa que, conhecida basicamente por todas, né, o McDonald's. Então o McDonald's é um exemplo disso. Por quê? Porque a marca ela é global, né, ela segue um conceito muito claro de refeições rápidas, de refeições acessíveis e cria também uma experiência familiar. Só que em cada país ela adapta o seu cardápio, né. Então no Brasil a gente tem o cheddar McMelt, na Índia tem um hambúrguer que é vegetariano, por conta, né, de não comer a carne. E no Japão eles lançaram um sanduíche de camarão. Então quer dizer, a proposta da marca, ela é global, só que ela se mantém com uma personalização local. E é engraçado que tem uma série de TV, chamada Emily em Paris, e é de uma agência de marketing, o roteiro se passa, né, toda a série se passa dentro dessa agência de marketing, e um dos episódios tem um episódio onde o chefe de cozinha leva a Emily, né, que é vamos dizer assim, a protagonista da série, para um McDonald's em Paris, mostrando como é um McDonald's em Paris. Então você vê, até na série é possível visualizar uma marca que é uma marca mundial, mas mostrando o contexto dela numa cidade
Então, outro exemplo que a gente poderia citar aqui é a atuação da Netflix, né, que é uma empresa que possui uma estratégia de conteúdo global, mas que ela também investe em produtos locais que dialogam com a cultura de cada um dos países. Então, por exemplo, séries como La Casa de Papel, que é uma série espanhola, séries coreanas, séries que são específica para o público brasileiro, elas demonstram, né, essa conexão da Netflix com o público local, né, passando então por essa questão da empresa reconhecer as raízes culturais. Então isso exige, lógico, né, colaboração global, que aí seria esse último item aqui, né, olha, então isso exige, né, uma colaboração global integrada entre os times de marketing, time de pesquisa, time de mercado, desenvolvimento de produto. E aqui eu chamo atenção para um ponto, né, que é o erro de muitas empresas é centralizar demais as decisões, né, sem considerar essas diferenças regionais. E aqui, então, o futuro do marketing, né, ele pertence às organizações que entenderem que ser global não é impor uma identidade única, né, mas é sim criar uma rede de conexões autênticas com o mercado. Por isso que quando, né, a gente vai definir, objetivos de cenários globais, é preciso ter claro como que nós queremos ser percebidos no mundo, né, como que essa percepção se traduz nas realidades locais e se esse alinhamento, ele está, direcionado, se tem um grande diferencial competitivo para a empresa. Então, esses são pontos que devem se levar em consideração quando a gente pensa em objetivos, né, nos cenários globais. E como pensar então no plano de marketing com visão para o futuro, né? A primeira coisa, o plano de marketing ele começa de uma análise, né? E aí aqui a gente pode utilizar a estratégia da análise SWOT. O que que a estratégia da análise SWOT implica, né? É aquela estratégia onde tem 4 quadrantes, onde a gente avalia o quê? Forças, fraquezas, ameaças e oportunidades. Então, essa leitura de cenário é o que permite identificar onde estão os riscos e, principalmente, onde estão as oportunidades emergentes. E um ponto crucial aqui para o plano de marketing, né, com visão no futuro, é justamente que ele tenha uma flexibilidade, como aparece aqui no segundo item, né? A flexibilidade para responder os cenários incertos. Então, aqui ele pode tanto conectar metas de curto prazo, quanto metas de campanhas sazonais para lançamentos de novos produtos, mas também grandes objetivos do futuro da marca. Então, como reposicionamento da marca, como transformação digital, expansão de mercado. Então, a gente vê aqui, né, nesses 2 itens que, olha, ele deve contar, né, com aspectos tanto operacionais, como de aspecto estratégico. Então o plano ele tem que ser vivo, ele tem que ser adaptável e, como eu mencionei, ter metas de curto e de longo prazo, né. Então o profissional de marketing do futuro, ele vai ser aquele que não apenas executa tarefas, mas também que consegue enxergar e ler os cenários, consegue ajustar as rotas, e isso com agilidade estratégica. Então eu trouxe aqui alguns, né, exemplos para que vocês possam, para que a gente possa também, avaliar quando a gente fala do posicionamento da marca, criando identidade que conectam e que se inspiram, né. Então esse posicionamento da marca, muitas empresas às vezes acreditam que é só uma questão de slogan ou de diferenciação de produto, mas não é. O posicionamento da marca é sobre a percepção, né, é sobre o lugar que a marca ocupa na mente do cliente. Então isso é uma, né, é a essência que guia como as pessoas pensam e sentem
em relação à sua marca. Então, um exemplo clássico que eu trouxe aqui, essa primeira imagem, que é a da Apple, né? A Apple ela nunca vendeu tecnologia, né? O posicionamento dela sempre foi relacionado à inovação, sobre design de experiência, e de uma experiência que é premium, né? Então, quando uma pessoa compra um iPhone ou compra um MacBook, ela não está adquirindo apenas um aparelho, né? Ela está adquirindo uma experiência, algo que envolve sofisticação, envolve tecnologia. Essa é uma característica da Apple. O segundo exemplo que eu trouxe aqui de marca foi a da Dove, né? A Dove ela redefiniu o conceito de beleza no mercado de cosmético. Então, ao invés dela seguir uma lógica de padrão estético, a marca começou a construir um posicionamento focado numa beleza real, né, na beleza que envolve a autoestima. Então, trouxe mulheres reais para as campanhas, que envolvesse também a questão da inclusão. Então, elas criaram, ou melhor, a marca criou campanhas que envolvesse diversidade, que envolvesse diversidade de corpos, né, de idades. Então, trouxe não só, às vezes, aquela a beleza da mulher jovem, mas de várias idades e de várias etnias. E então o posicionamento da marca, ele é aquele que ele acaba transcendendo, né? É aquilo que conecta valores, conecta aspirações do público e dá atenção ao posicionamento, né? Então ele deve sim evoluir com as transformações sociais, com as transformações tecnológicas e culturais. Um exemplo, o terceiro exemplo que eu trouxe aqui é a da Patagônia. A Patagônia é uma marca de roupa, né? Então a marca, ela começou com um posicionamento focado na qualidade na aventura e hoje ela é uma referência global em ativismo ambiental. Então a marca se posiciona abertamente, em relação às cláusulas climáticas, e isso tornou talvez o principal diferencial competitivo da marca. Por isso que quando a gente pensa, né, em posicionamento de marca, a pergunta não é o que eu vendo ou o que a empresa vende, mas sim como a empresa quer ser lembrada, né? Qual que é a causa da empresa? Qual que é o valor que a marca quer representar, né? Então, isso é importante porque se a gente pensa tanto no presente como no futuro, as marcas que vão ser lembradas são aquelas marcas que conseguirem criar conexões emocionais, né? E conexões emocionais autênticas, aquelas que criam a lealdade do cliente para com a marca. Continuando, então, a gente vê aqui então como criar uma comunicação corporativa coesa, né? E aqui eu trouxe uma divisão entre a comunicação fragmentada e uma comunicação coesa e integrada, né? O que que a gente vê aqui, né? Se a gente olhar bem para a tela, a gente vê que à esquerda, né, se eu fosse pegar como um exemplo de uma empresa, né, seria a empresa que acredita que só postar no Instagram já é fazer marketing, né? Então, o time de vendas fala uma coisa, o atendimento fala outra, a campanha de publicidade ainda tem uma outra informação. Quer dizer, ninguém sabe realmente o que, que o produto resolve, né? Então, o resultado disso é o quê? Um cliente que às vezes fica perdido, né? Ele está desconectado com a marca, ele não consegue ver a percepção de valor da marca, né? Por isso que a gente, né, identifica ela como uma comunicação fragmentada, né? Então, equipes desalinhadas, consumidor confuso e marca com percepção frágil. Já na comunicação, né, que a gente vê à direita, o que que a gente vê? É uma comunicação com o ecossistema alinhado, com o ecossistema totalmente, né, organizado. Então, o marketing sabe qual que é a promessa da marca, o time de atendimento sabe, né, reforça essa promessa em cada uma das interações, os líderes vivem os valores da marca dentro da empresa. E o cliente, ele sente a coerência, né? O cliente, então, ele entende e ele se conecta com tanto com o produto, com o serviço. Então, em cada ponto de contato que ele tem, seja no digital, seja na loja física, ou até mesmo falar com
colaborador, ele consegue perceber a marca de uma forma mais forte e consegue gravá-la, né, de forma memorável. Um exemplo disso que a gente pode trazer aqui é a da cafeteria Starbucks, né. A Starbucks, ela em qualquer lugar do mundo que você visitar uma cafeteria, você vai sempre ser chamado pelo nome, e é engraçado isso, que eles observaram, isso foi uma estratégia da Starbucks, né, de colocar o nome da pessoa no momento em que você faz o pedido, né, você vai colocar lá: "Olha, meu nome é Márcia, João", e a hora que você vai ser, né, que você vai pegar o pedido, eles tiraram, não tem mais o número, né, em vários locais a gente você é chamado pelo número, na Starbucks não. Esse fato de colocar o nome foi uma forma de deixar o atendimento mais humanizado, né, então é um DNA da Starbucks, né. Uhum. Isso é bastante, relevante. Então, aqui, indo para o nosso próximo item, então agora a gente entra aqui no, né, no macro cenário econômico e nos impactos internos e externos. Eu trouxe um barquinho aqui, e aí você vê uma onda gigante, né, e algumas ondas pequenininhas aqui. Por que que eu trouxe a onda gigante? Para a gente pensar nos impactos externos, desculpa, né. Quando a gente imagina um barco navegando no, né, no oceano, a gente imagina em algo imprevisível, né, então essas grandes ondas aqui que a gente vê à esquerda, elas são os fatores macroeconômicos. Então, por exemplo, crise política, políticas comerciais, conflitos geopolíticos, mudanças climáticas, elas, a empresa não tem o controle sobre elas, né, elas estão fora do controle. E o impacto dessas ondas, elas podem ser, né, bastante significativas. Já quando a gente olha para o lado direito, os impactos internos, a gente vê que são ondas menores, por isso que eu coloquei o barquinho com as ondas pequenas aqui, né. Por quê? Porque aqui a empresa tem um controle melhor sobre elas, né. Então eu trouxe como exemplo, redução de custo, cultura organizacional abalada, né, pressão sobre as equipes, adaptação das estratégias comerciais. Então, a grande questão aqui passa a ser assim, a empresa controla o mar? Né, se a gente pensou, eu trouxe o exemplo do barco, né, ela falou: "Ela não controla", mas ela controla o direcionamento da vela, do leme da empresa? Sim, né. Então as empresas que entendem as forças externas e analisam, né, esses cenários e também ajustam o seu leme com mais rapidez, ou seja, cortando custos, remodelando, sendo inovador, elas conseguem atravessar, vamos falar assim, né, esse mar de tempestade e chegar do outro lado um pouco mais forte, né. Aqui eu sempre gosto de trazer exemplo, igual eu trouxe o outro exemplo para vocês da Apple, da Starbucks, e vou pegar o exemplo da Unilever. A Unilever, durante crises globais, né, ela não apenas fez, quando foi necessário, corte de pessoas, mas ela também reestruturou o portfólio de produtos, né. Por quê? Porque ela precisava se alinhar às novas demandas de consumo consciente, por exemplo. Então, com isso, ela conseguiu se manter no mercado e se tornar uma empresa competitiva e também sustentável. Então, o que que a gente leva daqui, né? Que o macro cenário, né, ele impacta de uma forma, com um cenário que às vezes é inevitável, né. Então, a empresa não tem como, assim, evitar que ele aconteça, mas ela tem sim como adotar, posições e reações em relação a esse cenário de uma forma muito assertiva, ok? Bom, quando a gente vê, deixa eu tomar mais uma aguinha aqui. Quando a gente vai para o micro cenário corporativo, então agora a gente sai daquele cenário, né, que é um cenário macro, para olhar para dentro da empresa, né. E aqui o centro, nós temos então o micro cenário corporativo, que é basicamente o ambiente interno da empresa, né, é o espaço onde a empresa tem total controle, né. Então, à nossa esquerda, a gente vê aqui, ó, que a gente tem os recursos internos, então aqui, nós temos capacidade tecnológica, conhecimento e talento dos colaboradores. Já quando a gente olha para a cultura organizacional, se a cultura ela não tiver alinhada,
com os desafios futuros, as estratégias podem fracassar. Então, as empresas que têm uma cultura de inovação, cultura de propósito, cultura de equipes engajadas, né, elas conseguem se adaptar melhor e muito mais rápido quando aquele cenário adverso ele aparece. E aí nós temos também aqui um cenário, né, de análise de riscos e oportunidades, né. Quando a gente vê esse cenário de risco e oportunidade, é fundamental aqui que o empresário ou até mesmo, né, o líder, o colaborador, ele tenha dados em tempos real, né. Então ter, por exemplo, dados de inteligência de mercado, conseguir ter uma visão, né, realista, por exemplo, das finanças da empresa, por quê? Pra reagir rápido a essas ameaças. E ainda mais, né, conseguir captar oportunidades antes da concorrência. Então, é importante ter esses dados de inteligência de mercado, até mesmo para construir essa resiliência financeira. E aí a gente vê um item que é, o último quadrante aqui, quando a gente olha modelos de negócio, né, então as empresas trabalham com modelo de negócios empresas que trabalham com modelo de negócios flexíveis, né, que conseguem pivotar rápido, elas têm mais chances de transformar o cenário de crises em oportunidades, né. E aí, claro, eu trouxe uma frase aqui para vocês, que a grande lição aqui então, é que o sucesso não está no cenário, ele está em como a empresa se prepara, né, ou como você prepara a sua organização para ele. Então isso é bastante relevante. Seguindo aqui então, a gente vê alguns critérios plausíveis em cenários, né, então montar um cenário para o futuro, pode sim parecer ser uma coisa fácil, mas é difícil criar cenários plausíveis, né, cenários que sejam sólidos e que consigam orientar para decisões reais. Então por isso, antes de sair desenhando estratégias, mirabolantes ou estratégias, né, que acabem não trazendo realmente resultados depois, a gente precisa validar o cenário em 5 critérios essenciais, né, e é isso que eu quero que vocês mentalizem agora com esse checklist aqui, que seria um checklist de sobrevivência para os cenários, né. Então o primeiro deles é que esse cenário seja fundamentado em dados reais. Então não tem espaço para achismo aqui, né, o cenário ele precisa nascer do quê? De pesquisa de mercados, de tendências e de insights confiáveis, então realmente de dados, relevantes, né. O segundo ponto é o da coerência, então coerência com a identidade da empresa, então não adianta criar um cenário onde a empresa se torne referência em sustentabilidade, se internamente ela não tem nem política de sustentabilidade, né. Então isso não tem uma divergência, né, não tem uma coerência entre a identidade da empresa, né. Então esse ponto é muito relevante. O terceiro é a relevância para as decisões estratégicas. Então o cenário, ele precisa impactar áreas críticas do negócio. Então ele precisa impactar a inovação, ele precisa impactar a cultura, ele precisa impactar a operação. Se for só um cenário bonito, mas que não altera o cenário da empresa, basicamente ele passa a ser um cenário inútil, né, então isso também tem que ser levado em conta. O quarto ponto é a consistência, né, é ter consistência e também lógica, né, então o cenário bem construído, ele conta com uma história lógica, conta com, né, ele não tem contradições, então se em um momento você fala de inovação e depois você corta investimento de inovação, quer dizer, algo não tá condizente, né, então a narrativa ela tem que ser clara e ela tem que ser contínua, né, eu não posso falar que eu quero que a empresa seja sustentável e daqui a pouco eu estou contratando mão de obra escrava. Não pode, né, não tem uma consistência lógica. E por último a gente vê aí a flexibilidade e a adaptabilidade, né, então o cenário ele precisa ser ajustável, ele precisa, né, ele não pode ser de uma visão rígida, e imutável, né, o mercado muda, as tendências mudam, então para acelerar, o cenário tem que evoluir em conjunto. Então esse é um checklist aqui, né, que acaba permitindo que a gente crie, critérios, né, plausíveis de cenário.
Seguindo aqui nossa aula, então agora a gente vê eu fiz um formato de mapa aqui, né, de linha do tempo, né, as vantagens, né, do foresight, então do futuro em Marte. Então não é só sobre adivinhação, né, é sobre construir essa jornada inteligente, né, de observação até a ação estratégica. Então aqui eu quero que vocês né, visualizem essa evolução. Então primeiro a gente começa aqui embaixo nesse quadrante azul, onde a gente olha a observação de sinais fracos, né. Então, aqui são aquelas pequenas mudanças, são coisas quase imperceptíveis, mas que indicam uma nova tendência. Então pode ser um novo hábito de consumo, um comportamento social emergente, uma nova tecnologia. Então pense, por exemplo, em como o interesse por experiências imersivas no metaverso começou com sinais fracos e depois veio os jogos, né, os gamers. Quer dizer, aquilo começou, eu me lembro, sei lá, quase 20 anos atrás, quando apareceu o Second Life, que era um jogo não, era uma experiência virtual onde bancos compraram espaço lá dentro, né, de realidade virtual, e aquilo lá começou como sabe assim, como um sinal, e de repente o que a gente viu hoje, o que a gente tem de cenário de realidade virtual, é completamente diferente, né. Quando a gente sobe aqui para o quadrante de cima, esse quadrante em roxo, o que que a gente vê, né? A gente vê essa repetição de sinais, né, identificação já de tendências. Então é quando os padrões eles começam a se consolidar. Então as empresas já conseguem mapear essas tendências, né, e as empresas que saem na frente são aquelas que começam a mapear a tendência até um pouco antes, né. Vou dar o exemplo aqui do TikTok, né. O TikTok entendeu antes dos concorrentes que o consumo de vídeos curtos, rápidos, seriam o futuro da interação digital. E hoje a gente vê esse mesmo comportamento no YouTube, com aqueles vídeos de 1 minuto e meio, a gente vê esses, né, esses vídeos também no Instagram. Então, continuando na nossa linha aqui, então a gente vê a criação de cenários estratégicos, né, nosso terceiro item ali, o box roxinho embaixo. Então, agora não se trata mais só de observar, mas de imaginar possíveis futuros e se preparar para eles, né. Então, um exemplo aqui, ó, desenvolver cenários plausíveis para orientar as estratégias da marca. Por exemplo, a Netflix criou cenários onde a competição de Extreme se tornaria, né, enorme. E isso levou a investir fortemente em produções originais. Hoje é uma prática muito adotada pela Netflix, né, porque ela entendeu que aquilo ali seria, um comportamento. E por último, o último item aqui, a gente tem a transformações em ações do mercado, né. É aqui que a estratégia ela acaba virando a campanha, né. Então, vira campanha, ou vira inovação, ou vira produto, ou vira experiências inovadoras. Então, aquelas empresas que conseguem agir com agilidade e inteligência, né, a partir de cenários bem estruturados, são as que vão capturar as melhores oportunidades antes dos outros, né. Então, a mensagem aqui é que o foresight em marketing, né, o foresight em marketing, ele não é para empresas futurista, ele é uma vantagem competitiva real, né, ele é acessível, ele é urgente, ele é para quem quer liderar o mercado e não ser engolido pelo mercado. Então agora a gente sai um pouquinho da observação e vai para uma parte de prototipar, né, como imaginar então o futuro, como imaginar o amanhã, né. E aqui, neste é como se fosse né, um modelo de Canvas, aqui a gente tem 4 quadrantes, né, ele representa exatamente como o processo de design futuro acontece nas empresas, né. E eu quero que vocês imaginem então que vocês se imaginem preenchendo esse quadrante. Você pode até pegar uma folha mesmo de papel, eu sempre digo que é muito bom quando a gente estuda com, né, com o papelzinho ali na mão, com uma canetinha, porque a gente acaba, né, exercitando aquilo que a gente está visualizando. Então aqui no primeiro quadrante a gente vê o item de tendências emergentes, né, aqui a pergunta é: que sinais fracos você está observando no seu setor, mas que ainda não se tornaram óbvio para todos? Então, por exemplo,
o aumento da busca por produtos com impacto social ou comportamento de compra via redes sociais, ao invés de e-commerce tradicionais. Então, é fazer o exercício de colocar isso no papel, né? Quais são as tendências, quais são esses sinais. Lembra que em outra aula a gente falou, né, sobre os sinais fracos, os sinais mais latentes? Então, aqui no segundo quadrante, a gente vê desenhos, né, de futuros possíveis. Então, aqui, a partir das tendências, desses sinais, quais futuros alternativos nós podemos imaginar? Então, aqui, que futuros diferentes podem surgir a partir dessas tendências? Então, pode ser um futuro onde eu peguei esse exemplo da loja, né, de venda online, então, onde as lojas físicas passam a se transformar em centros de experiências sensoriais, onde os influenciadores digitais se tornam novos canais de venda. Veja que tem um sinal bastante latente quando a gente está falando, por exemplo, de vendas no digital. Influencers, ou melhor, empresas que estão deixando de contratar influencers que têm milhares de seguidores e estão colocando o próprio proprietário da empresa como influencer da marca. Quer ver um exemplo? A CIMED, né, faz isso já, onde o dono da marca hoje é o maior influencer da marca, a própria Cacau Show. Então, né, isso é uma tendência que está se mostrando em, né, em várias outras marcas também, tá? No terceiro quadrante, a gente vê aqui a prototipagem de ideias, né? Então, aqui você vai pensar como é que eu transformo esses futuros, né, em produtos, em serviços ou em experiências tangíveis. Por exemplo, a Tesla não apenas previu o futuro do carro elétrico, como ela prototipou carros com tecnologia de ponta quando o mercado ainda estava bastante cético, e hoje a gente já sabe que tem uma aceitação, né, desse tipo de produto. E o último quadrante aqui, o quarto quadrante, são aqueles de ações concretas, né? Então, aqui os questionamentos são, né? Quais são os primeiros passos que você pode dar hoje para começar a testar essa ideia no mercado, né? Então, pode ser um MVP. O que que é o MVP? É o mínimo produto viável, né? Pode ser uma pesquisa com clientes? Pode. Pode ser um piloto de comunicação? Pode. O mais importante é que o futuro, né, ele não é fixo, então ele é um projeto em construção. Então, quanto mais rápido você prototipar isso, você está moldando o amanhã, ao invés de ser moldado por ele, ok? Seguindo aqui, então a gente vê aqui, né, o item, quando nós falamos então de um futuro desejável, nós estamos falando, né, daquela utopia, lembrem que a gente falou sobre isso, utopia, distopia, né? A utopia, assim, a gente não está falando de algo, né, muito favorável, que como o próprio nome diz, né, que é uma utopia. Nós estamos falando de estratégia, a gente está falando de visão, a gente está falando de ação. Então, eu quero que vocês imaginem a construção de um futuro desejável com esse círculo aqui de impacto, tá? Então, aqui, o primeiro item que a gente vê é o futuro desejável, né? Então, aqui é onde está, né, a junção do que é propósito e ação, né? Sem propósito, sem ação, só tudo que a gente está falando vai acabar virando um discurso vazio. Então, a primeira camada que a gente vê é a divisão de propósito. O futuro que você quer construir, ele precisa ser claro, precisa ser inspirador, ele precisa estar conectado aos grandes desafios globais. Lembrem que num outro vídeo a gente falou sobre os desafios globais, quando a gente falou sobre os desafios dos ODS, dos objetivos, né, da Agenda 2030. Então, ele tem que estar vinculado a isso. Segunda camada é uma camada de colaboração e cooperação, né? Nenhuma empresa ela vai transformar o futuro sozinha, né? Grandes mudanças elas nascem em ecossistemas que são ecossistemas colaborativos, sejam eles de empresas, governos, ONGs, sociedade civil, onde né, esse grupos de instituições eles acabam somando forças, tá? A terceira camada é a de inovação e adaptação. Então aqui, né, o futuro ele vai ser
implacável com as empresas que não inovarem de forma contínua, né. Isso é necessário, por isso que hoje a gente ouve falar muito, né, da inteligência artificial, não só da tecnologia, mas de IA generativa. As empresas precisam estar preparadas para essa inovação e para essa adaptação. A quarta camada envolve a equidade e a inclusão, né, então as empresas não podem ignorar essa questão da diversidade, da inclusão, então, o próprio mercado acaba excluindo, né, empresas que não olham para essas temáticas, né. E a última camada ali é uma camada de resiliência e de sustentabilidade, então não existe futuro desejável sem resiliência financeira, sem ambiente e sem o social, né. Vou pegar o exemplo da pandemia. A pandemia ensinou pra gente que as empresas que conseguiram, né, ser sustentável, era aquelas que conseguiram se adaptar rápido, né, e cresceram em momentos, assim, bastante desafiadores. Então, o que a gente, né, o recado mais simples aqui é que o futuro ele não vai esperar quem não se prepara, né, ele vai, existe uma escolha, né, e essa escolha envolve decisões que vão sim impactar a empresa no futuro. E alguns erros que, né, alguns alertas aqui, não são nem erros, né. Olhando para isso aqui, né, a gente vê aqui um painel de alerta, né, cada uma dessas plaquinhas aqui ou cada um desses itens de atenção, ele representa talvez até uma armadilha silenciosa que pode destruir o futuro de uma organização se ela não for, né, se eles não forem combatidos com urgência. Então, o primeiro deles é a inação e a complacência, né? Ignorar os sinais de mudança pode ser, assim, aquele momento de cavar a própria armadilha, né? Quantas vezes você já viu empresas que sabiam da necessidade de mudança, mas ficaram presas, né, naquele momento. Um exemplo clássico é o da Blockbuster, né? Tanto a Blockbuster que sabia, né, do Extreme não mudou. A Kodak sabia da fotografia digital, né, e não mudou. Então, onde elas estão hoje? São empresas que acabaram, sofrendo por não agirem no momento certo. Então, conflito e estabilidade. Se a sua empresa não tiver coesão interna, né, e capacidade de articular, né, se articular com o ambiente externo, ela pode colapsar, em algum momento. Então, a falta, né, como diz a frase aqui, a falta de alinhamento interno e externo pode implodir qualquer estratégia. Tem que ter um alinhamento, né, até para poder se preparar. O terceiro item, desigualdade e exclusão, né, e aqui negócio que continuam perpetuando exclusão, né, seja ele de gênero, raça, de classes sociais, né, elas não só correm o risco de boicote, mas também podem se tornar irrelevantes, né, num mercado cada vez mais conscientes. Então, esses pontos eles deixaram de ser só uma preocupação para virar, assim, um critério de sobrevivência dentro das instituições. E aí a gente tem mais 2 alertas, um deles é a exploração ambiental, né, então empresas que insistem em modelos de negócios que são insustentáveis, quer dizer, que não respeitam, né, assim, essa questão da sustentabilidade, elas estão vou até eu coloquei como um exemplo, né, até para dar uma descontraída não, elas estão basicamente elas são uma bomba relógio, a qualquer momento elas podem implodir, né, por quê? Porque pode vir pressão de qualquer lado, né, para isso, então as empresas precisam estar olhando para isso, não só para o seu negócio, mas também para a cadeia produtiva, tá. E claro, o último item aqui, crises globais, né, sem preparos, então, né, falta de planejamento para crises globais torna a empresa vulnerável e reativa. Então, a pergunta é: quantas dessas placas aqui de alerta estão acesas na empresa onde você atua hoje, né? Se você parasse para olhar isso aqui, né? E o que está sendo feito para combater isso, para que isso seja minimizado? Então, aqui ficou uma questão de alerta. E aí a gente está caminhando quase para o nosso finzinho da nossa aula. Agora eu quero que vocês imaginem então, né, que vocês estão aí fazendo um jogo
de estratégia e na tela vocês estão vendo 3 caminhos, né, da empresa. Vende que a gente tem o caminho um, o caminho 2 e o caminho 3, né. E aqui no centro a gente vê os, né, os direcionamentos. Então a partir daqui, né, as escolhas de vocês vão definir qual cenário a empresa vai viver nos próximos anos. Então o caminho A é o caminho mais comum, mas também é o mais perigoso, né, que é o caminho reativo. Por quê? Porque a empresa ela espera o mercado ditar as regras, né, e aí reage às crises, depois que a crise já aconteceu. Então, espera para ver o que vai acontecer, né, e o resultado disso é o quê? Vem obsolência, né, vem a perda de mercado, vem crise interna e, né, redução de preços, então aqui a gente tem um caminho. O segundo caminho é o caminho B, que é o do futuro adaptativo, né, então aqui a empresa reage rápido às mudanças, né, mas sem uma visão de longo prazo, né, então ela até sobrevive, só que sem o protagonismo de mercado, ela está sempre um passo atrás dos que realmente estão fazendo a diferença. Então você veja que o primeiro caminho é aquela que estagnou, né, e acaba até retrocedendo. O segundo, ela está ali avançando, mas não consegue reagir de forma rápida. E o terceiro caminho é o do futuro proativo. Aqui é onde, né, as empresas decidem desenhar cenário, mapear tendências e criar inovações antes mesmo que o mercado perceba a necessidade, né? Como eu dei o exemplo lá da Tesla, outro exemplo que a gente poderia pegar seria da Amazon, né? São empresas que revolucionaram o mercado porque se anteciparam, para o futuro, né. Então aqui a pergunta que fica é: qual caminho a sua empresa está escolhendo todos os dias, né? Será que está escolhendo sempre o caminho A, o caminho B ou o caminho C? E agora eu quero apresentar para vocês alguns métodos e ferramentas de cenários, que seriam como se fosse um kit, né, um kit de recursos, né, de ferramentas estratégicas para a construção de cenários, né, e eles são, vamos falar assim, ferramentas chaves, que abrem várias possibilidades para a estratégia das empresas, né. O primeiro dele é análise de tendências, né, aqui começa o processo, então não é só sobre olhar o óbvio, mas sim captar os sinais fracos, aqueles que, né, aqueles pequenos indícios de mudanças dos comportamentos, da tecnologia, né, de movimentos sociais, coisas que a gente já comentou. O segundo é workshopping de cenários, né? Então, aqui uma ferramenta essencial para tirar a visão do PowerPoint, como a gente está fazendo aqui, né? E transformar isso numa inteligência coletiva. Então, são momentos onde, né, momentos de colaboração, onde líderes, equipes, onde os stakeholders, eles compartilham e constroem juntos, né, esse cenário de futuros possíveis e também indesejáveis. A terceira ferramenta ali é a modelagem de sistemas, né? Então, a compreensão das conexões entre variáveis complexas do seu mercado. Então, quer entender por que que uma pequena mudança ou uma variável ela pode gerar um impacto gigantesco no negócio? Aqui a resposta é: a modelagem de sistema, ela permite mapear essas conexões e visualizar o ecossistema na qual a empresa está inserida. Então é para entender realmente, né, e mapear o ecossistema. O quarto quadrante aqui, a gente vê a visualização de dados, né, então se a gente não consegue visualizar o futuro, ele vira teoria e morre ali na estratégia mesmo, né. Ferramentas de visualização, como mapa de cenário, como infográfico, painéis interativos, eles dão vida, né, e dão informações que facilitam a tomada de decisão. Então torna o futuro aqui tangível para tomada de decisão. Aí, o backcasting, né, que é o planejamento reverso, então a gente esquece aquele planejamento tradicional e começa, né, com o backcasting. Então você começa pelo futuro e traça o caminho de volta até o presente, né? Como planejar, por exemplo, uma maratona, que nem eu que sou maratonista, mas pensando lá, dos 42 quilômetros que eu vou correr, sei lá, em janeiro de 2027, de 27 para cá até a data de hoje, né, qual é o meu planejamento? O que que vai acontecer em cada etapa? Eu vou mostrar isso para vocês na nossa próxima tela, tá?
E a prototipagem rápida. Então, a prototipagem rápida é pensar em cenários, né, pensar em cenários, né, sem testar é perder tempo. Então, a prototipagem, ou seja, o MVP, um piloto de campanha, um teste de produto, né, é uma ferramenta que transforma a visão daquilo que se quer numa ação prática, rápida e também de baixo risco, tá? Então, aqui, eu, né, para fechar essa tela, quero deixar uma frase para vocês que é: as ferramentas elas são inúteis na mão de quem não tem visão estratégica, né. Então o segredo não está aqui nas ferramentas em si, mas em como as empresas constroem um mindset de uso contínuo e integrado delas. Então quer dizer, né, a gente precisa aprender a aplicá-las, utilizá-las e, né, fazer com que aconteça ação mesmo, né, com elas. E aí, pegando esse exemplo aqui do backcasting, eu trouxe um exemplo aqui, né, mostrando, então, por exemplo, vamos pegar aqui, né, o backcasting ele é uma trilha reversa estratégica, por isso que a gente começa aqui, ó, do ano de 2030, voltando para 2025. Enquanto a maioria das empresas, né, olha para o passado para tentar projetar o futuro, aqui a gente faz o contrário. A gente começa pelo futuro que a gente deseja, né, e traça o caminho de volta até as ações concretas do dia de hoje. Então eu peguei como exemplo aqui, né, 2020, 30, a empresa ser uma empresa sustentável, inovadora e líder de impacto social. Ok, então em 2029 ela já tem que ter refinado, né, os cenários escalados, projeto, pilotos que deram certo e já teria que estar colhendo os resultados. No degrau abaixo, que seria o degrau de 2028, o foco seria em acelerar as estratégias de inovação, consolidar a cultura organizacional, né, de forma adaptativa. Então, já não está mais só inovando no produto, mas moldando também uma mentalidade de equipe. Descendo um pouquinho mais, ali pensando em 2027, então aqui é o momento de mapear os gaps. Quais são as tecnologias que a empresa precisa desenvolver, que talentos que ela precisa, né, treinar ou traduzir, quais processos precisam ser estruturados para suportar essa visão de futuro. E aí, se a gente desce 2 anos ali, chega no ano de 25, né, quais são as ações imediatas já que precisam ser feitas? Então aqui ela já pode, né, partir de workshop de forçagem, de engajamento da liderança, de fazer, né, teste de MVP, de mini produto viável, pode fazer alinhamento estratégico interno para ver se todos estão tomando o mesmo caminho. Então essa metodologia ela obriga, né, a agir com intencionalidade, né, e mais do que isso, a visualizar claramente o futuro, né, olhar lá e fazer esse exercício, né, invertido, tá certo? E para finalizar então, o nosso conteúdo, espero que vocês tenham aproveitado, tudo isso aqui que a gente está falando tem no material da disciplina, é importante ler, reler, buscar exemplos, né, porque aqui o nosso tempo acaba sendo um tempo, onde a gente tenta aproveitar e ser o mais objetivo possível. E para fechar, né, então, eu quero finalizar com essa frase: "Quem começa do presente só enxerga o próximo passo", né, e quem começa do futuro cria o caminho inteiro, que foi o que a gente acabou de fazer no slide anterior. Então, o futuro está sendo carregado. Eu espero ver vocês agora no nosso próximo encontro. Obrigada mais uma vez.